Bom, então agora eu passo a palavra ao senhor Felipe Oliveira Silva, que é diretor da pasta de combate às opressões do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, do Sinasef. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer tê-lo sempre lutando pelos os direitos das pessoas com deficiência e, particularmente, da população surda. Com a palavra, então, o senhor Felipe Oliveira. Oi, agora sim. Primeiro, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu já saúdo a mesa aqui com a deputada Érica Cocai, que sempre atende, né, a esses pedidos que envolvem aí as discussões, né, que nós já trazemos aqui para a Câmara. E, para começar a minha fala, eu preciso só fazer um rápido diálogo com o Weber, né, que está representando aqui o MEC. De fato, não dá para defender uma política de trabalho a nível de terceirização da carreira. Não dá porque, para além dessa discussão, a gente acredita que o concurso público ele é extremamente viável para esse profissional, até pela garantia de algumas questões, alguns pontos. Primeiro ponto, para além dos alunos surdos dentro das universidades públicas federais, nós temos também os professores que são surdos, e aí o atendimento desse profissional também se faz necessário na tradução e interpretação. Um outro ponto também relevante em relação a isso é que nós temos acompanhado, via Sinasef, a grande quantidade de demanda desses profissionais que hoje são terceirizados, e é a minha categoria que está adoecendo. Se vocês pegarem as estatísticas da quantidade de tradutores e profissionais intérpretes que hoje já entram de licença, porque o trabalho de tradução não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige corpo, exige mente, e esses profissionais hoje, eles estão adoecendo, porque justamente essa política de terceirização profissional e economicidade dentro da área de tradução e interpretação, ela não funciona. Não funciona porque esses intérpretes precisam ser concursados, não funciona porque, para além do aluno surdo na universidade, existem editais a serem traduzidos e interpretados também, então nós temos que pensar nisso. E, para começar a falar dos dados, né, nós temos hoje na página estatístico de pessoal do governo federal, nós somos 1.010 tradutores e intérpretes de Libras, né? E aí o nível tem outro cargo com 21 ocupantes e outro cargo com 89 ocupantes. E aí, para iniciar minha fala, eu preciso falar das demandas crescentes a cada dia. A cada novo dia nas universidades públicas federais, a quantidade de alunos surdos, professores surdos concursados aumenta. E a pergunta é, como é que o MEC vai começar a responder isso? E isso realmente me interessa saber aqui nessa mesa hoje. A falta de profissionais também nas universidades públicas federais, né, de tradutores e intérpretes. Como é que isso vai ser atendido? E, para falar disso, eu preciso falar do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, que ele, inclusive, tem 2 incisos que já estão em vigência. Um desses incisos fala que a formação do intérprete deve ser de nível superior, prioritariamente em letras. Ano que vem, a lei ela entra em vigor. A minha pergunta é, o que nós vamos fazer com esses 1.010 tradutores e intérpretes hoje que são de nível D, que é o nível médio? Eles literalmente vão estar em distoância com a legislação que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa é a primeira preocupação e eu trago já para a gente poder fazer esse debate aqui. A segunda questão também que é importante ressaltar é o projeto de lei 9382. É um projeto que foi construído com a FEBRAPIOS, foi construído com o Sinasef, foi construído com várias entidades que participaram dessas discussões e é um projeto extremamente relevante que hoje exige e coloca a carreira de tradutor e intérprete de Libras como uma carreira de nível superior. A deputada Érica Cocai elucidou muito bem o que foi a nossa carreira, o que é a nossa carreira hoje e da necessidade que também a deputada trouxe, né, Kátia, em relação à questão profissional desses intérpretes. A nossa preocupação é da qualificação desse tradutor. E a qualificação, dentro de uma língua oral,
tal quais os outros tradutores de outras línguas orais, ela precisa ser de nível superior. E nós batemos constantemente nessa tecla para dizer que nós precisamos, sim, de uma formação superior desse profissional, que muito bem colocou a deputada Érica Cocai, ele vai estar na universidade. E a própria comunidade surda hoje, que aqui está presente, também representada, já cobra isso há muito tempo pela FENES e pelas outras entidades, que esse profissional tenha nível superior. Então, essa é a nossa preocupação. Temos uma preocupação também, aqui eu gostaria de conversar com o Ebster, né, e também com o Verbe, que representam aí o MEC, respectivamente, em relação à questão do revezamento, né? Tem tradutores e intérpretes de Libras, e quando eu falo que os meus colegas estão adoecendo, que ficam 40 horas semanais dentro de uma universidade pública federal atuando sozinho. É isso que a gente vai precisar discutir aqui nessa casa hoje. É a categoria que está lá adoecendo no final do dia, literalmente porque interpreta 8 horas, às vezes traduzindo um profissional, que é o professor surdo, às vezes traduzindo os alunos surdos, e esse cara não tem revezamento. E nós colocamos isso no projeto de lei. Nós precisamos sim falar de revezamento aqui. As 30 horas, que realmente é muito importante também a ser colocada. E aí, mais uma vez, eu preciso falar. Nós precisamos, Webster, Priscila também, que está aqui representada, Érica e todos aqui estão na mesa, de mais concursos públicos na área. E para falar de mais concursos, uma coisa que a categoria já vem me perguntando, e aí eu gostaria de dialogar um pouquinho com a Priscila, sobre a seguinte questão. Existe uma pauta que foi até sinalizada por você, Priscila, na época da candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro, que fala sobre a questão da mudança de categoria dos tradutores e intérpretes de Libras. Eu gostaria de perguntar como é que está essa discussão, porque a categoria já vem me perguntando isso há um tempo, e, se eu não me engano, é o item 8, né, da proposta governamental dessa categoria. Eu queria que você pudesse responder isso, a categoria já vem me perguntando, né, e como a gente está aqui hoje, esse encontro até foi muito bom, porque realmente a categoria já vem me perguntando isso, se você puder responder isso também é muito importante. E falar de um outro ponto também muito relevante, que é a terceirização nos institutos federais. Realmente eu concordo, Weber, aquela demanda de 150 profissionais naquela portaria, ela não resolveu. E ela não vai resolver porque a demanda é crescente a cada novo dia. E se o governo não se preparar para as novas demandas, para a grande quantidade de surdos que entram nas universidades, daqui a um tempo os meus colegas tradutores e intérpretes eles vão continuar adoecendo. E aí eu quero saber como é que o governo vai responder em relação a isso. Porque a minha preocupação aqui hoje, representando o Sinasef, é com a minha classe que está aqui representada, a minha classe que está atuando nos institutos federais hoje, literalmente sozinhos, como eu também já coloquei. E aí isso cai num outro ponto importante. Os surdos estão sem acessibilidade. E aí, quando eu falo surdos, eu incluo também os professores surdos, eu incluo os alunos surdos, que também estão na universidade. E aí, como é que a gente responde essa questão? Eu gostaria também de perguntar para o MEC, porque não está sendo respondida. Tem alunos surdos aí que deixaram a universidade, eu falo lá no Rio de Janeiro, não vou citar a universidade por uma razão lógica, mas existem surdos que deixaram a universidade porque ficaram 6 meses sem tradutor e intérprete de Libras, assistindo às aulas sem acessibilidade. E sabe o que isso acarreta? Isso pode acarretar em processos, inclusive, contra a União, porque se você tem uma lei brasileira de inclusão que diz que esse indivíduo precisa ser assistido e ele não está, realmente, ele, obviamente, pode procurar o direito que os assiste, né, em relação à questão de tradução e interpretação. Então, a minha fala hoje é para dizer o seguinte aqui, que a categoria ela quer novos concursos para tradutor e intérprete de Libras. A segunda questão é, precisamos de realmente uma categoria que esteja no nível superior. O nível médio hoje, ele já não responde mais. Tenho vários colegas que estão aqui sentados nessa mesa, aqui hoje assistindo, que têm mestrado, doutorado e outras formações já, e continuam ganhando um salário de nível médio. Como é que o MEC, você mesmo disse que existe um erro, ok, mas como é que a gente responde isso? E para concluir a minha fala, nós precisamos ter um planejamento, sim, dentro do MEC, de não visar a terceirização. Acessibilidade, não dá para pautar acessibilidade por um princípio de economicidade, porque você atinge literalmente surdos e surdas que estão nas universidades públicas federais. E se a gente não tem um projeto para isso, a minha categoria que aqui está representada vai continuar adoecendo. E eu não quero voltar de verdade para essa discussão, como eu já vi em outras aqui, e participei de outras mesas, grandes mesas para discutir a carreira aqui, com mais colegas meus ficando adoecidos, com mais colegas meus ficando doentes, com mais colegas meus tendo que aí ficar afastado do seu trabalho, porque às vezes pega um atestado médico por conta da questão de saúde e fica preocupado com o aluno surdo que está lá na universidade, porque ele sabe que se ele não for, ele vai deixar um aluno desassistido. E essa preocupação também a categoria tem. Então a minha fala se encerra aqui, eu aguardo os esclarecimentos. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito obrigada. Obrigada, Felipe.
Passar a palavra para o Felipe Oliveira, que é diretor da pasta de combate às opressões do SINASEF. Mais uma vez, bom dia. Eu realmente agora me pergunto, e lamento também, Webster, né, que você comentou aí, a não presença do Ministério da Economia, né, já que muitas pautas a gente poderia elencar para esse ministério. Mas eu também entendo que hoje nós estamos debaixo da pasta do MEC, né, e aí eu preciso cobrar, sim, do MEC algumas respostas em relação à minha classe. Lembro também que eu, Jasper Leone, grande Michel Platini, que está aqui também hoje, nós ficamos 2 dias aqui na Câmara, literalmente andando de 8 da manhã até 8 da noite, para conseguir recolher assinaturas dos deputados federais dessa casa, para conseguir aprovar o requerimento de urgência, com muito apoio também da deputada Érica Cocai. Isso também a gente precisa ressalvar aqui. Existe também uma discussão que eu vi sobre a questão da qualificação profissional. Quando eu entrei no meu concurso, eu tive uma banca que me avaliou, né? Eu não passei aleatoriamente, enfim, todo mundo, acredito aqui, foi avaliado por uma banca. Então, a gente precisa, então, culpar os processos, né? Não culpar o tradutor, intérprete e a qualificação desse profissional. Mais uma vez, eu digo aqui, o meu compromisso é com a classe, é com a categoria de tradutores e intérpretes de Libras. A minha categoria hoje ela está adoecendo mesmo, e aí sugiro ao MEC fazer um levantamento de quantos tradutores profissionais e intérpretes hoje estão tendo dificuldade aí nos seus campos, né, para poder ver essas questões que envolvem ergonomia, né, e outros estudos que precisam também ser feitos, né. E para além disso, mais uma vez, e concluindo a minha fala, toda a carreira ela é construída, todo o trabalho do tradutor ele é construído, ele tem um tempo de dedicação, de trabalho, e isso também tem que ser cobrado, obviamente, né, assim como qualquer outra área e qualquer outra carreira profissional. E, para concluir, agradeço à deputada Érica Cocai por ter feito esse convite, dizer que, para além da cortina de fumaça hoje que se coloca em torno da discussão ideológica, o SINASEF está aqui à disposição para fazer o diálogo, qualquer entidade. A gente, durante o projeto de lei, a gente andou por vários parlamentares aqui que, inclusive, dialogaram com a gente, e isso está para além da discussão que a comunidade já também colocou, né? O meu real interesse aqui é a classe trabalhadora de tradutores e intérpretes de Libras. E, para além disso, está muito além só da cortina do discurso ideológico. A gente hoje está numa mesa muito plural aqui, se a gente adotar o ponto de vista ideológico, e estamos fazendo um debate franco sobre a categoria de tradutores e intérpretes, muito respeitoso, muito salutar fazer aqui nesse momento. Então, agradeço o convite, estou à disposição, enquanto diretor hoje da parte de combate às opressões do SINASEF, para fazer qualquer tipo de diálogo que envolva a carreira. Já tinha me colocado à disposição anteriormente também, podem dialogar, a gente pode marcar reuniões. Sugiro, como o Thiago também sugeriu, né, que essa discussão ela avance mais aqui e que façamos mais reuniões, mais audiências públicas para discutir esse assunto. Muito obrigado a todos e um bom dia.